TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque às eleições. As quebras continuam e a Petroita tem até essa segunda-feira para apresentar uma resposta à Justiça em relação à prestação do serviço em Petrópolis. 45,5% da população petropolitana está endividada. Os dados foram divulgados pelo Serasa por meio do mapa da inadimplência. No Correio Político, os desdobramentos da denúncia do Ministério Público Eleitoral contra o candidato e ex-presidente da Condep, Lau França. E a Fiocruz promove o seminário Saúde, Favela, Justiça Climática e Racismo Ambiental. A questão é abordada nesta segunda-feira e também será amanhã no Centro de Defesa dos Direitos Humanos. E a Polícia Militar do Rio de Janeiro apreendeu 1 tonelada de drogas em uma escola municipal na Maré. O diálogo com o objetivo de apontar os dados das recentes pesquisas eleitorais. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha, uma ótima semana. Segunda-feira, o Correio Petropolitano Debate está no ar, ao vivo, pela TV Correio da Manhã, no nosso Facebook, no nosso YouTube, em TV Correio da Manhã e também no nosso site, tvc16.com. Fique à vontade para interagir com a gente, comentar, conversar, trazer aqui a sua mensagem, o seu recado, a sua reclamação. A gente tem aí diversos canais para você entrar em contato, como as nossas redes sociais. Além disso, tem o Instagram da TV Correio da Manhã e também Correio Petropolitano. E o nosso site, o nosso e-mail que está aqui na tela para você, em tvccorreiodamanhã@gmail.com e também o nosso número de telefone, que é o WhatsApp, viu? Então você pode mandar vídeos, fotos para a nossa equipe, áudios, comentando, relatando sobre problemas que estão afetando aí a sua localidade. A gente começa a edição de hoje trazendo um importante tema, porque Petrópolis está sendo aí o centro dos debates sobre saúde nas favelas e comunidades periféricas do estado, sobre os impactos das mudanças climáticas. Esse debate ele acontece hoje e também nesta terça-feira. E a Fiocruz promove o seminário Saúde, Favela, Justiça Climática e Racismo Ambiental na sede do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, CDDH, aqui de Petrópolis, uma das organizações selecionadas por meio da chamada pública de apoio às ações de enfrentamento, por exemplo, à Covid-19 nas favelas. O evento tem reunido um público de aproximadamente 150 lideranças dos projetos que são realizados em 33 cidades e em mais de 150 favelas do estado, acadêmicos e pesquisadores da Fundação. O objetivo é elaborar um diagnóstico coletivo das demandas em saúde nestes territórios e construir uma agenda comum para produzir respostas às necessidades da população mais vulnerável, com foco na preparação brasileira para a Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas, que é a COP30, que vai ocorrer em Belém em novembro de 2025. O seminário conta com a presença de representantes de 146 projetos do Plano Integrado de Saúde nas Favelas RJ, que é o Fiocruz, que engloba o FRJ, o ERJ, a PUC-Rio, a UENF, além da Abrasco, a SBPC, a ALERJ e Iniciativa, que já financiou ações que impactam diretamente e indiretamente aproximadamente 385 mil pessoas, com apoio à segurança alimentar, saúde mental, comunicação em saúde, saúde e geração de renda. E os projetos têm centralidade de atuação no enfrentamento à fome e no direito à alimentação adequada, agroecologia, foco na saúde mental, produção de conteúdo sobre prevenção, vacinação e combate às notícias falsas. A escolha de Petrópolis para o seminário foi estratégica. A cidade já sofreu com pressão das mudanças climáticas, o que ficou mais evidente com as tragédias das chuvas que vitimou 235 pessoas em 2022
Isso, no caso, somente em fevereiro, né? Se formos levar em consideração março, esse número sobe para 242. E a maior parte dessas pessoas eram moradores de favelas e periferias. Durante o seminário, também são realizadas visitas técnicas às favelas, Independência e Morro da Oficina. Também fazem parte da programação mesas de debate com a participação da coordenação estadual do Movimento de Atingidos por Barreiras do Rio de Janeiro e do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social do Rio de Janeiro. Os agentes formam grupos de discussão. A nossa equipe está acompanhando, inclusive, e entrou em contato também com a organização do evento para fizemos um convite aqui para o Correio Petropolitano Debate e a gente aguarda também o retorno, quem sabe para trazer esse tema também aqui para você que nos acompanha no Correio Petropolitano Debate. A gente muda de assunto e fala sobre os ônibus, porque mais uma semana começou e mais problemas estão sendo relatados pela população petropolitana. Entre elas, ônibus da Petro-Ita, que mais uma vez se envolveram aí em acidentes, ou nesse caso, incidentes. A gente vai colocar na tela para vocês imagens de um dos coletivos que você vê aí na tela, esse referente ao Valparaíso, encontrando aí problemas também na operação na manhã dessa segunda-feira. Além disso, outros coletivos também estão passando por problemas, mais especificamente na localidade 24 de maio. Você já viu as imagens na tela também nesse momento que mostram aí um ônibus. Esse ônibus, a princípio, ele teria perdido o freio. No entanto, conversando aqui com os próprios membros do Comutran, que é o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, ainda há aí duas questões. A primeira, se de fato o coletivo perdeu o freio, ou então se por conta dos pneus carecas, né, a gente sabe que está chovendo aqui em Petrópolis, em algumas regiões, por conta disso o ônibus não consegue, mesmo que o motorista acione o freio, o ônibus não para porque o pneu está careca e fica escorregadio. E aí ele acabou colidindo em um muro também, não há informações sobre vítimas, no entanto, ainda há uma grande preocupação, porque você viu as imagens daquele primeiro ônibus, e o motorista daquele coletivo, ele foi, inclusive, apedrejado. É exatamente isso que você escutou, viu? Impressionante. A população ficou incomodada com toda essa questão e aí tacou pedra no motorista. É importante ressaltar o seguinte, o motorista não tem nada a ver com os problemas mecânicos que o ônibus tem. Ele só está ali, na verdade, cumprindo a sua obrigação, o seu trabalho. Até comento aqui, ressalto que eles são corajosos de terem esses ônibus para dirigir, porque você vê diversas localidades em Petrópolis, como foi ali a 24 de maio, é uma localidade íngreme, e imagina se esse coletivo perde o freio, ou então porventura de fato ele não consegue frear por conta do pneu careca numa localidade mais íngreme, numa região do bairro mais íngreme. É necessário pensar nessas questões também, porque a única alternativa em alguns casos para o próprio motorista e para a segurança não só dos passageiros, mas dele também, que está ali na linha de frente praticamente, do para-brisa, é tentar escorar o ônibus em algum lugar. Então, a responsabilidade de manutenção, vale lembrar, é da empresa. Os motoristas não têm que ser penalizados por conta disso. Muito pelo contrário. É preciso um entendimento maior da população em relação a esse tema. Enquanto a gente continua mostrando as imagens para você desses ônibus, dessas ocorrências que foram registradas aqui em Petrópolis, o Comutran, o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, já divulgou também números em relação à operação aqui em Petrópolis e as quebras registradas nesta segunda-feira. E para você ver, agora são 12h e 13 minutos. 12 ônibus da Petro-Ita já quebraram somente nessa segunda-feira. Somente nessa segunda-feira. Entre os ônibus está a linha 428, Espírito Santo, via Rua Ceará, a linha 209, Valparaíso, via Doutor Touzete, 437 Amazonas, que é via Rua Alagoas, 470 Santa Isabel, 429 Lagoinha, 425 Venezuela e a linha 441, que é Espírito Santo, via o Alto da Serra, está sem coletivo, viu? E a população sem o atendimento na linha. Para você ter uma ideia, pelo menos um ônibus também da cidade das Hortênsias quebrou, que foi o 311-317 Bela Vista, e ao todo, como a gente citou agora para você, são 12 quebras. É a atualização que foi divulgada pelo Comutran às 11h28 da manhã. Impressionante, né? Você vê aí 12 ônibus quebrados.
os moradores do Dr. Touzete informaram que o motorista pediu para que eles descessem do ônibus porque o freio não estava segurando. E isso foi às 6h30 da manhã, viu? Impressionante, né? E os trabalhadores acabaram tendo que trabalhar a pé na região da Condep, no Quitandinha, por conta de um ônibus quebrado também na via. Em relação à agressão ao motorista, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis informou que se manifesta aí com repúdio ao ato de agressão sofrido por um dos trabalhadores e que ocorreu na manhã desta segunda-feira em um bairro aqui da cidade, após o ônibus da empresa Petroita apresentar problemas mecânicos durante o trajeto. A nossa equipe também questionou o Cetranspetro em relação a essas quebras e também em relação ao motorista, mas até o momento não obtivemos retorno. Ainda em relação à Petroita, vale lembrar que na última quinta-feira o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro atendeu a um pedido de reconciliação feito pela Prefeitura de Petrópolis e deu um prazo de 48 horas para que a empresa Petroita se pronunciasse sobre as graves ocorrências da última quinta-feira. Entre elas, o acidente na Alta Independência que deixou 5 pessoas feridas. Em nota à imprensa, a Prefeitura informou que editou um novo decreto garantindo que a empresa Cidade Real permaneça atendendo as regiões do Alto da Serra, Morém e Meio da Serra, até a decisão do Tribunal de Justiça. No entanto, no último Diário Oficial publicado no dia 22 de agosto, não consta o texto do decreto. A gente vai continuar acompanhando e, claro, também saber a resposta da Petroita em relação a esse tema. Afinal, se a Petroita não apresentar, vai ter os ônibus retirados, a Justiça vai decretar a caducidade geral da empresa, a Prefeitura vai conseguir fazer com que as outras empresas assumam o serviço também nas demais localidades? É importante saber isso. Afinal, não adianta você tirar metade e a outra metade continuar dando problema, porque é o que acontece hoje com as linhas que são operadas pela Petroita. E vale lembrar, além disso, a gente tem aí a publicação dos editais, que não aconteceram. E com isso, a situação do transporte vai se prorrogando. E a população sofrendo cada dia mais com esse problema. Num dia o ônibus perde freio, no outro dia, por conta de pneu careca ou de fato pela questão do freio, as pessoas têm que sair do ônibus, descer tudo a pé, a localidade a pé, para ir para o trabalho, aí se atrasa, as crianças não conseguem chegar na escola, isso muda completamente a rotina da população. E 12 quebras. Impressionante, somente nessa segunda-feira. Essa situação, esse mesmo índice foi divulgado também na semana passada e mostra aí de fato a incapacidade hoje da Petroita operar na cidade. Mudando de assunto, dados do Serasa, veja só, apontam que Petrópolis tem 45,5% da população inadimplente, ou seja, quase metade da população petropolitana tem dívidas e está com o nome negativado. Essa é a primeira queda em 6 meses e a maior queda da série histórica desde janeiro de 2020. Os dados do principal indicador de inadimplência do Brasil ainda apontam um leve crescimento no volume de endividados. Depois da redução registrada nos últimos meses, julho apresentou um aumento de 136 mil consumidores no cadastro de negativação. Hoje em dia é muito fácil se endividar, muito fácil mesmo, né? Nós temos que ter um controle. Tá difícil de pagar mesmo. Em Petrópolis, 124.726 pessoas estão inadimplentes, o equivalente a 44,5% da população petropolitana. O valor médio das dívidas é de cerca de R$ 5.160 e o valor médio de cada dívida é de R$ 1.575. De acordo com o Serasa, a soma total de débitos dos inadimplentes em Petrópolis ultrapassa os 643 milhões de reais. De acordo com o mapa do Serasa, o estado do Rio de Janeiro registrou uma queda no número de inadimplentes, ao todo 66 mil pessoas, o que representa o segundo maior dado referente a este ano, atrás apenas do mês de maio, quando 91 mil pessoas deixaram de ter dívidas. De acordo com o mapa de inadimplentes, os bancos e cartões de crédito seguem como o principal segmento das dívidas, representando 28,44% do total de débitos no país.
Na sequência, aparecem as contas básicas de água, luz e gás, com 21,45%, e financeiras, com 17,81%. Jéssica já acumulou pendências no cartão de crédito e, após 3 anos, conseguiu pagar a dívida. Levei anos para poder pagar. Dívida de cartão. Dívida de cartão. Quanto tempo mais ou menos? Juros e juros. Fiquei 3 anos pagando e era só R$2.000. Mas como botou juros em cima de juros e uma máquina também que eu comprei uma vez, financiado, hoje eu pago os juros dela. Eu pago o juro dos juros. Hoje em dia, na hora de fazer uma compra, por exemplo, pensa 2 vezes. Muito. De acordo com o Serasa, são 71.676 pessoas inadimplentes em Teresópolis. Já em Nova Friburgo, são 62.351 pessoas com dívidas. Em Três Rios, são 32.507 e em Paraíba do Sul, 17.797 pessoas estão inadimplentes. A gente vê, né, e obviamente isso gera impactos aí também na economia local e mostra um pouco também do cenário atual econômico do município. A partir do momento que você tem pessoas aí com dívidas, por exemplo, né, inadimplentes, né, com o nome negativado, você tem aí uma impossibilidade dessas pessoas acessarem créditos e, consequentemente, o poder de compra também diminui. Mas, como foi apresentado na reportagem, o cartão de crédito é um dos grandes vilões aí em relação ao endividamento, não só em Petrópolis, mas em todo o Brasil, viu? Os dados de Serasa trazem uma análise completa em relação a esses dados. E, obviamente, quando a gente pega, também é necessário uma atenção, um cuidado especial com o cartão de crédito. Afinal, ele pode ajudar, mas pode atrapalhar e muito também a vida da população petropolitana em relação a isso, viu? Vamos ao Correio Político nessa segunda-feira. O Ministério Público Eleitoral vai ter que listar todas as aparições do candidato e ex-presidente da CONDEP, Léo França, em agendas públicas com membros da Prefeitura para analisar se há ou não irregularidades. Além de visita em comunidades, como o próprio MPR relata na denúncia, outra agenda deve entrar na lista: a ida a Brasília na comitiva do prefeito Rubens Bom Tempo, menos de uma semana após ter sido exonerado do cargo. No dia 10 de abril, 5 dias após fechar a janela eleitoral, Léo França foi a Brasília com o prefeito Rubens Bom Tempo e a secretária de Obras, Virna Giacomo, visitando a Casa Civil. Nas redes sociais, França publicou uma foto compartilhada com o perfil oficial do prefeito durante a agenda. Na legenda ele diz o seguinte, abre aspas: "Sigo trabalhando por Petrópolis. Hoje à tarde estive com o prefeito Rubens Bom Tempo e a secretária de Obras, Virna Giacomo, na Casa Civil em Brasília, para apresentar projetos e discutir diversas demandas do nosso município, visando o seu desenvolvimento e bem-estar da população. Estamos empenhados em aproximar cada vez mais as esferas municipal e federal, fortalecendo parcerias e buscando soluções conjuntas para os desafios enfrentados pela nossa cidade." Fecha aspas. Na ocasião, o Correio Petropolitano perguntou à Prefeitura sobre a data e a publicação da exoneração de Léo França do cargo de presidente da CONDEP e o motivo da participação na comitiva, e mais quem havia custeado a viagem, já que ele não fazia mais parte do quadro. A Prefeitura respondeu que, abre aspas, "todos os ritos de desincompatibilizações e nomeações seguiram os trâmites normais. O município custeou apenas a passagem de integrantes do governo municipal", fecha aspas, sem explicar o que o ex-presidente da CONDEP fazia na agenda pública. Já a assessoria de Léo França disse que foi convidado pelo PSB para uma reunião com o deputado federal Eduardo Bandeira de Mello, amigo pessoal e do mesmo partido, e que a viagem foi custeada por recursos próprios. E a gente vai continuar acompanhando mais um desdobramento em relação à candidatura então de Léo França, ele que é um dos candidatos a vereador aqui do município, e assim a gente finaliza o Correio Político de hoje. Diante disso, o Correio Petropolitano Debate faz uma pausa rápida e a gente volta daqui a pouco. Tem previsão do tempo, os destaques da nossa região de cobertura e muito mais. Não saia daí, a gente volta já já. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde.
E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
Correio Petropolitano Debate de volta nesta segunda-feira. Antes de irmos à previsão do tempo, vou mandar um abraço aqui para o meu pai, Marcos Santos Costa, está acompanhando, viu, o Correio Petropolitano Debate. Obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre. E, é claro, obrigado você também que está nos acompanhando em casa e também nas nossas cidades de região de cobertura. Vamos então à previsão do tempo para esta terça-feira. Quem vai trazer as informações para a gente ao vivo nessa segunda é o nosso repórter, o Hugo Petersen, que vai aparecer aqui no nosso telão ao vivo para conversar com a gente. Hugo, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Muito frio na manhã dessa segunda-feira, viu? Boa tarde, Richard. Realmente muito frio. Vamos à previsão do tempo referente à terça-feira. De acordo com o IMET, há aviso meteorológico de declínio de temperatura na categoria perigo potencial e que atinge todo o estado do Rio de Janeiro, São Paulo, sul do Espírito Santo e grande parte de Minas Gerais. Vamos à previsão para nossas áreas de cobertura. Em Nova Friburgo, a tendência é de elevação na temperatura máxima, mas o frio permanece. A terça-feira será de muitas nuvens no céu, mas sem a possibilidade de chuva. Nos termômetros, as temperaturas variam entre a mínima de 7 e a máxima de 19 graus. Em Teresópolis, as condições são similares, com a mínima de 6 e máxima de 18 graus. A terça-feira na cidade vai ser marcada por céu com muitas nuvens e ventos fracos. A terça-feira em Petrópolis amanhece com céu parcialmente nublado e sem a possibilidade de chuva. As temperaturas vão oscilar entre a mínima de 6 e a máxima de 20 graus. Já em Paraíba do Sul, a terça-feira será de céu com muitas nuvens na parte da manhã, à tarde poucas nuvens e não há previsão de chuva. As temperaturas devem variar entre a mínima de 11 e a máxima de 22 graus. Por fim, em 3 dias, a terça-feira será de elevação nas temperaturas. O dia será de céu entre nuvens e sem chuva. As temperaturas variam entre a mínima de 14 e a máxima de 22 graus. Tá certo, Hugo. Apesar aí, do fim dessa previsão de chuva, de fato, que era programada somente para esse domingo e também para essa segunda-feira, a gente vê ainda assim um frio nas nossas regiões aqui de cobertura, mínima de 6 graus, por exemplo, em Teresópolis. O jeito é se agasalhar bastante, de fato, para não passar frio nessa terça-feira. Com certeza, Richard. O frio está bem forte. Todo mundo precisa se agasalhar bem, usar bastante casaco. Se possível, mais de um casaco, mais de uma meia, porque o frio realmente está muito forte na região. Com certeza. E com isso, vale lembrar para você que está em casa nos acompanhando também, para quem é alérgico, principalmente, muito cuidado aí também, viu? Importante se hidratar também bastante durante esse período. E assim a gente termina a previsão do tempo de hoje. Na próxima quinta-feira, dia 29 de agosto, o 30º Batalhão de Polícia Militar, em conjunto com a Patrulha Maria da Penha, convidou os teresopolitanos para um evento especial que vai ocorrer de 9 da manhã até o meio-dia no Teatro Municipal de Teresópolis. Durante o evento, os agentes da Patrulha Maria da Penha vão abordar a questão como podemos aprimorar o serviço da Maria da Penha no enfrentamento à violência contra a mulher. O evento vai acontecer na Avenida Feliciano Sodré, número 675, no bairro Várzea. O Agosto Lilás, a gente lembra, é uma campanha brasileira que tem o objetivo de conscientizar a população sobre a violência doméstica contra a mulher. Divulgado na última quinta-feira, o novo boletim Infogripe da Fiocruz mostrou aumento de internações por síndrome respiratória aguda grave no estado da Bahia, além de Goiás, Paraíba, São Paulo e Sergipe. Vamos acompanhar a análise da Tatiana Portela sobre os dados obtidos pela Fiocruz. Em relação à atualização do Infogripe dessa semana e do boletim do Ministério da Saúde, nós temos observado aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave nos estados de São Paulo, Goiás e também em alguns estados do Nordeste, como Sergipe, Bahia e Paraíba. Nos estados do Nordeste e no estado de São Paulo, o aumento de casos de SRAG se concentra nas crianças e adolescentes de 2 a 14 anos e está associado ao aumento de casos de rinovírus nessa faixa etária.
Além disso, em São Paulo, a gente também tem observado aumento de notificações de SDRAG por Covid-19 entre os idosos nas últimas semanas, inclusive ultrapassando o número de notificações por influenza A nessa faixa etária. Também, em relação ao estado de Goiás, nós também temos observado aumento de casos SDRAG, sendo que entre os idosos esse aumento também tem sido causado por um aumento da Covid-19. Além disso, nós temos observado um aumento consistente de notificações de Covid-19 ao longo das semanas, especialmente em Goiás e em São Paulo, mas também existem outras regiões que têm apresentado uma leve atividade do vírus, ainda sem impactar o número de casos de SDRAG totais, mas que merece a nossa atenção nas próximas semanas, como alguns estados do Nordeste e também o Distrito Federal. Diante desse cenário, a gente reforça, a importância da vacinação contra a Covid-19. Então, é importante que, com esse aumento, de número de casos de Covid, todas as pessoas que são do grupo de risco estejam em dia com a vacinação contra a Covid-19. Em relação à influenza A, apesar dos casos de influenza A estarem diminuindo já em todo o país, de modo geral, agora é a época que a influenza B começa a aumentar. Então, é importante que todos também estejam em dia com a vacinação contra a influenza. Em relação ao vírus cell respiratório, ele continua sendo o principal vírus, um dos principais vírus que tem levado à internação e óbitos em crianças pequenas, junto com o rinovírus. Mas já faz algumas semanas que os casos de VSR se mantêm em queda em todo o país. Então, finalizando, como recomendação, a gente mantém a recomendação de uso de máscaras em locais fechados, com menor circulação de ar, dentro dos postos de saúde. Em caso de aparecimento de sintomas, o ideal é que a pessoa fique em isolamento, evitando transmitir esse vírus para outras pessoas, principalmente para essas pessoas que são do grupo de risco, como idosos, crianças pequenas. Mas se não for possível fazer esse isolamento, é importante que a pessoa saia de casa usando uma boa máscara. O número de incêndios florestais cresceu cerca de 85% no estado do Rio de Janeiro, segundo os dados do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio, só nos 8 primeiros meses deste ano. A corporação já atendeu 6.178 ocorrências, a mais do que no mesmo período do ano passado. Em 2023, foram 11.037 combates a fogo em vegetação, do dia 1º de janeiro ao dia 23 de agosto. Foram 7.417 chamados. Já em 2024, até agora, foram 13.595 acionamentos, 2.558 a mais do que o ano anterior. A maioria foi no Rio de Janeiro, foram 4.513 ocorrências, seguida de São Gonçalo com 569, Duque de Caxias com 561, que estão no topo do ranking dos municípios mais afetados, seguidos por Maricá, Nova Iguaçu, Niterói, Araruama, Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes e Volta Redonda. A corporação atua por terra e ar no combate aos focos. Aeronaves, drones, viaturas especializadas e bombeiros militares especialistas em incêndio florestal, trabalham dia e noite para evitar a propagação das chamas. Outra arma que a corporação utiliza cada vez mais e com frequência é a informação. Campanhas na imprensa e nas redes sociais alertam para os riscos de práticas comuns que podem levar a grandes desastres ambientais, com prejuízos para a flora, a fauna, vidas e bens. O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro conta atualmente com 2 grupamentos de socorro florestal e meio ambiente, além disso, que ficam localizados estrategicamente no Alto da Boa Vista e no município de Magé. São unidades especializadas no atendimento a esses tipos de ocorrências, que são mais comuns no período de estiagem, ou seja, entre os meses de maio e outubro. Nessa época do ano, o Corpo de Bombeiros também ativa ainda a Operação Extinctus, que reforça aí o efetivo em todo o estado com guarnições de combate a incêndio florestal. O CBMERGE também realiza operações simuladas periodicamente e treinamentos constantes da tropa
em preparação a esses tipos de ocorrência. A gente, inclusive, teve também incêndio florestal registrado nesse fim de semana aqui em Petrópolis. Mudando de assunto, veja só, policiais militares do Batalhão de Ações com Cães obtiveram um resultado impressionante no último domingo, viu? Num combate ao tráfico de drogas, mais especificamente na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. Os agentes apreenderam 250 tabletes de maconha, totalizando 1 tonelada da droga, que estavam escondidos em dutos de ar numa área externa de uma escola municipal. O prejuízo para a facção criminosa é de cerca de R$ 1 milhão. Antes da gente ir para o intervalo, o Teresópolis Shopping continua com a campanha de vacinação contra a influenza, localizado no 3º piso do shopping. Os horários para a imunização são os seguintes: aos sábados de 10 da manhã até as 9 horas da noite e domingos e feriados também de 13 horas, ou seja, de 1 hora da tarde até as 7 horas da noite. Não deixe de se imunizar. Lembrando, é sempre importante levar um documento oficial com foto e a cadernetinha de vacinação. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para trazer então um panorama nacional em relação às eleições municipais. O nosso repórter Rodolfo Lago fez uma apuração e a gente traz exclusivamente para você os dados obtidos em relação às pesquisas para a prefeitura das principais capitais do país. Não saia daí, a gente volta já. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar.
Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Correio Petropolitano Debate de volta e a gente vai trazer agora a participação do nosso repórter, o Rodolfo Lago, em Brasília. Comentamos na semana passada para você não perder a edição dessa segunda-feira do Correio Petropolitano Debate. Isso porque o nosso repórter Rodolfo Lago fez uma matéria especial, inclusive no nosso jornal Correio da Manhã, Correio Petropolitano, Correio Serrano e Sul Fluminense, trazendo aí os principais números das pesquisas eleitorais para as eleições desse ano. O Rodolfo vai aparecer aqui no nosso telão ao vivo para falar um pouquinho sobre esse balanço para a gente. Rodolfo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Uma ótima tarde para você, uma boa semana. Obrigado, Richard. Uma boa tarde aí, uma boa tarde a todos aí que nos assistem. Perfeitamente, Rodolfo. Vamos começar então trazendo esses índices. A gente começa então falando um pouquinho sobre São Paulo, que foi algo que a gente citou na semana passada também, uma crescente aí de um dos candidatos, que é o Pablo Marçal, que inclusive teve as redes sociais suspensas também nessa última semana. Pablo Marçal é a grande novidade aí desse último levantamento, desse levantamento mais recente, Richard. Desde o início do ano, a gente tem feito esse levantamento lá no Correio da Manhã, pegando as pesquisas mais recentes e fazendo um quadro nacional, tentando fazer uma análise nacional a partir desses números. Essa agora tem uma novidade importante, porque na maior parte dos lugares já é a primeira pesquisa depois da oficialização das candidaturas, né? Houve as convenções agora no mês passado e nesse mês, e agora as candidaturas, então, estão oficializadas. E o Pablo Marçal aparece aí como essa grande novidade, né? Porque lá em São Paulo, você teve na semana passada 3 pesquisas que foram divulgadas. Elas são meio díspares com relação a alguns dados, mas todas elas apontam a mesma coisa, esse crescimento forte do Pablo Marçal. Então, a primeira pesquisa que foi divulgada semana passada foi a pesquisa da Atlas Intel. Nessa pesquisa, o Guilherme Boulos, deputado federal, lidera ali com uma vantagem até relativamente boa com relação ao segundo colocado, no caso da pesquisa Atlas Intel, que é o Ricardo Nunes. O Boulos aparece com 28,5%, o Nunes aparece com 21%, e o Marçal aparece, nesse caso, com 16,3%, mas essa pesquisa já mostrava um avanço grande do Pablo Marçal. Aí vem a pesquisa Datafolha, Richard, em seguida, e a Datafolha já mostra um quadro diferente com relação à performance do Pablo Marçal, porque no Datafolha o Pablo Marçal já aparece em segundo, atrás apenas do Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos com 23%, o Pablo Marçal com 21%, e o Ricardo Nunes, o atual prefeito de São Paulo, com 19%. Nesse caso, é um empate entre os três, porque a margem de erro da pesquisa do Datafolha é de 3 pontos percentuais. Aí veio a pesquisa, a última que foi divulgada na sexta-feira, foi a pesquisa do Paraná Pesquisas,
que mostra, ao contrário das outras duas, o Ricardo Nunes na frente, com 24,1%, o Boulos em segundo com 21,9% e o Marçal com 17,9%. Agora, o que essas três pesquisas têm em comum? A subida do Pablo Marçal. Por que elas são diferentes? Por razões de metodologia, Richard, ali com relação aos estratos de cada segmento, né? O que você considera classe A, classe B, classe C, isso daí, cada pesquisa aí adota um padrão diferente e aí isso dá alguma diferença no resultado. Mas as três mostram isso aí de forma muito significativa, essa subida do Pablo Marçal. Perfeitamente, Rodolfo. Agora, com essa suspensão das redes sociais, então, do candidato Pablo Marçal, você acredita que esses números nas próximas pesquisas possam ser afetados? Afinal, ele utiliza muito das redes sociais, tem diversos seguidores em diversas plataformas e, obviamente, utiliza também desse número aí para divulgar a sua campanha. Com certeza, Richard, isso pode ser um prejuízo muito grande para ele, porque esse é a grande ferramenta que ele tem. O Pablo Marçal, né, enfim, ex-coach, influenciador, tem muito público nas redes sociais e se utiliza muito disso. E ele vai ter, ao contrário, um tempo muito curto de televisão. O partido dele é um partido pequeno, ao contrário do Ricardo Nunes, que fez uma aliança muito ampla em torno dele, vai ter mais de 6 minutos de horário de propaganda de TV, que começa daqui a pouco, né? A propaganda eleitoral. Isso, então, pode vir a beneficiar o Ricardo Nunes e pode ser um grande prejuízo para ele mesmo, porque a ideia dele era compensar o pouco tempo de TV com o fato de ter muitos seguidores, muito público nas redes sociais. Perfeitamente, Rodolfo. Falando agora um pouquinho sobre o Rio de Janeiro, a gente vai colocar também na tela para você, e o Rodolfo vai comentando aqui com a gente os números referentes, então, às eleições aí no estado do Rio de Janeiro, mais especificamente na capital Rio de Janeiro, e que mostra, inclusive, né, Rodolfo, uma disparidade ali entre os candidatos, como o Eduardo Paes sendo aí o principal nome para a prefeitura também no ano que vem, ele que é o atual prefeito. Exatamente, Richard. Se você pegar a evolução que a gente tem mostrado aí desde o início do ano, no caso do Rio de Janeiro, há pouca novidade. O prefeito Eduardo Paes, ele lidera com uma margem bastante folgada desde o início do ano, de acordo com as pesquisas. E a última pesquisa do Datafolha demonstra isso, confirma isso, né? A pesquisa do Datafolha mostra o Eduardo Paes com 56% das intenções de voto, o Alexandre Ramagem com 9%, então você vê uma diferença muito grande do Eduardo Paes para o segundo colocado, que no caso é o deputado federal Alexandre Ramagem, e o deputado Alexandre Ramagem empatado ali com o deputado Tarcísio Mota do PSOL, né? Dentro da margem de erro, porque o Alexandre Ramagem tem 9% das intenções de voto e o Tarcísio Mota tem 7%. Então, há um empate aí pelo segundo lugar, mas o Eduardo Paes muito na frente dos dois. Perfeitamente. E tendo esse cenário, né, caso essas pesquisas se confirmem, né, Rodolfo, a gente vê também, nesse caso aí, que não haverá nem a necessidade de um segundo turno na capital carioca, né, na capital fluminense. Muito provavelmente, né? A soma, os votos do Eduardo Paes sendo maiores do que a soma dos outros candidatos, não há segundo turno. Isso hoje é uma possibilidade forte de acordo com essas pesquisas. Perfeitamente. Rodolfo, falando um pouquinho agora também, a gente tem aí Belo Horizonte, que também tem pesquisa divulgada. O nosso repórter Rodolfo Lago trouxe todas essas informações no nosso jornal Correio da Manhã. Se você ainda não acompanhou, pegue aí próximo à sua casa, em uma banca perto de você, o nosso jornal Correio da Manhã, ou Serrano, Petropolitano, para você ter todos os panoramas de todas as capitais brasileiras. E a gente tem também esse panorama
em relação a Belo Horizonte, Minas Gerais, não com tanta disparidade como no Rio de Janeiro, né, Rodolfo? Mas existe aí candidatos que têm uma intenção de voto maior de acordo com as pesquisas, né? Pois é, Belo Horizonte é um quadro bem embolado, né? Um quadro diferente aí desse do Rio de Janeiro. Segundo o Datafolha, né, o último Datafolha, quem lidera ali é o deputado estadual Mauro Tramonte, do Republicanos. Ele tem 27%, uma vantagem aí acima da margem de erro com relação aos demais, mas você verifica aí que no segundo lugar a disputa está emboladíssima, né? Com um empate aí quádruplo dentro da margem de erro, que aparece aí Carlos Viana, do Podemos, com 12%, Fuad Noman, do PSD, com 10%, o mesmo percentual do Bruno Engler, do PL, e da deputada Duda Salabert, do PDT. Esses três com 10%, e o senador Rogério Correia, do PT, aparece com 7%, também empatado com eles aí dentro da margem de erro. Então, realmente, uma disputa muito grande a partir do segundo lugar aí, para saber quem, nessa situação, irá para o segundo turno com Mauro Tramonte, né? Com certeza, Rodolfo, de fato, né, uma disputa bem acirrada ali, a princípio, pelo menos pela segunda colocação, levando aí também, quem sabe, até para o segundo turno das eleições, que nesse ano, inclusive, a gente lembra, acontece no dia 27 de outubro, o primeiro turno no dia 6 de outubro. A gente tem os índices também relacionados à Vitória, capital do Espírito Santo. Afinal, Rodolfo, como que está o panorama, então, em Vitória? Bom, Vitória, a última pesquisa lá, que foi do dia 19 de agosto, é do Instituto Futura. E ela aponta a liderança do atual prefeito, Lorenzo Pasolini, que é do Republicanos. Ele aparece aí à frente, né, à frente com 37%, do deputado, do ex-prefeito, perdão, João Coser, que é do PDT. E o Camilo Valadão, do PSOL, aparece bem atrás com 4,9%. A gente vê aí, então, a princípio, uma disputa para as eleições para o ano que vem, então, entre prefeito, atual prefeito e ex-prefeito, o que, inclusive, é até comum, né, Rodolfo, se a gente pega aí a análise de uma forma geral das eleições municipais, né? Existe muito esse confronto entre prefeitos e ex-prefeitos nessas eleições. Sem dúvida, né? O que se demonstra, o que as pesquisas demonstram, e não apenas de agora, mas desde que começou a reeleição, é que o chamado incumbente, né, que é como os especialistas aí em pesquisas eleitorais chamam aquele que está no cargo, né, aquele que ocupa o cargo, ele geralmente ele tem uma grande vantagem sobre os demais. Tanto, Richard, é interessante a gente anotar, que dois prefeitos atuais são os grandes fenômenos eleitorais dessa eleição esse ano. O prefeito de Recife, João Campos, aparece, segundo o último Datafolha, com 75% das intenções de voto. É um negócio realmente impressionante. A vantagem dele, ele aparece com 76% das intenções de voto, e o segundo colocado, que é o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, tem somente 6%. Então você vê a grande vantagem, mas ele nem é, nesse momento, a pessoa com a maior vantagem. Um outro atual prefeito, que é o prefeito de Macapá, a capital do Amapá, o doutor Furlan, do MDB, ele aparece, segundo a pesquisa do Instituto Futura, com nada menos que 85% das intenções de voto. E em segundo lugar, Patrícia Ferraz, do Podemos, tem somente 3,6%. Então você vê a enorme vantagem desses dois prefeitos aí, de Recife e do Macapá, com relação aos demais candidatos, né? E você vai ter em outros lugares aí também outros exemplos de atuais prefeitos na liderança.
Perfeitamente, Rodolfo. Agora, quando a gente pega essas pesquisas, obviamente, como foi citado, há ali uma diferença entre uma e outra, existe uma margem de erro, mas com a proximidade já das eleições, Rodolfo, a gente tem aí pouquinho mais de 30 dias para as eleições, né? Menos de 40 hoje, há uma possibilidade de uma reversão desse cenário quando a gente pega aí o histórico, por exemplo, das últimas eleições, ou o que as pesquisas apresentam já se configuram aí os possíveis cenários para o segundo turno? Olha, Richard, nessas capitais onde as pesquisas vêm mostrando uma vantagem muito grande, né, de um dos candidatos, essa possibilidade de reversão, ela parece pequena, né? Acho que no caso do o Rio de Janeiro, acho que é um exemplo, né? O Eduardo Paes sempre aparece, desde as primeiras pesquisas, desde o início do ano, muito com vantagem sobre os demais. A possibilidade de reversão, então, parece muito pequena. Agora, em capitais onde a disputa está muito acirrada, caso de São Paulo, por exemplo, né, que você tem ali, e já vem aparecendo em outras pesquisas, já vem aparecendo um empate triplo ali entre os candidatos. Em alguns momentos até o apresentador José Luiz da Atena também ficou embolado ali nesse primeiro bloco, né? Então ali ainda há uma possibilidade muito grande de coisas acontecerem, né? Por exemplo, uma subida do Datena de novo para esse primeiro bloco é uma possibilidade, uma subida da deputada Tabata Amaral, candidata do PSB, é uma possibilidade, e ali entre os dois primeiros, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, como as pesquisas mesmo mostram, né, não há muita certeza de quem sai ali na frente no primeiro turno, se é o Boulos ou se é o Ricardo Nunes, né? E ainda não há nenhuma certeza de qual vai ser, de fato, o segundo turno nessa eleição em São Paulo, né? Com certeza, Rodolfo. A gente, obviamente, vai continuar acompanhando, trazendo aqui no nosso jornal Correio da Manhã, Correio Petropolitano, Serrano e Sul Fluminense, os dados, as pesquisas, para você em casa continuar acompanhando tudo isso, os principais índices e os resultados que foram obtidos. E, é claro, a gente agradece também ao Rodolfo Lago, que teve esse extenso trabalho de reunir todos esses dados e trazer aqui também no Correio Petropolitano Debate. Rodolfo, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui, por trazer, conversar com a gente e mostrar um pouquinho aí de como que estão as eleições nas principais capitais do país. Eu que agradeço, Richard. É sempre um prazer estar aí com você, com os nossos telespectadores. Muito obrigado. Rodolfo Lago conversando com a gente ao vivo de Brasília, a quem a gente agradece mais uma vez a presença. Assim a gente termina a edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta amanhã, meio-dia, ao vivo, e é claro, você é sempre o nosso convidado especial. Uma ótima tarde para você, uma boa semana e a gente se vê amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.